Olá você, muito obrigado pela companhia, bem-vindo ao programa Papo Livre que está no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26. Nosso programa de hoje traz uma convidada especial, porque ela é a primeira mulher diretora da Associação das Indústrias de Indaiatuba. É a Carla Borges, que é diretora da Fênix Assessoria Empresarial. Carla, obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Vamos falar um pouco sobre o que faz, primeiramente, a Fênix, e depois a gente bate fala um pouco sobre como é ser uma primeira mulher numa entidade como essa. Aliás, as mulheres estão desbravando esses nichos essencialmente masculinos, né? E estão se posicionando muito bem. Mas vamos lá. O que faz a Fênix exatamente? A Fênix é uma consultoria, ela nasceu de um trabalho que eu já desenvolvia na área de RH, né? Nós fazíamos um trabalho de seleção de pessoas, de treinamentos, e aí surgiu uma oportunidade de prestar consultoria, assessoria para as empresas também em outros campos. Então, como eu conheço muito de gestão de pessoas, eu fui para dar uma contribuição para esse empresário, como trabalhar os talentos dentro da empresa. Esse é um dos problemas muito sérios, porque hoje em dia é difícil você conseguir uma mão de obra, não que não seja qualificada, eu diria que ela é qualificada, mas não adequada, porque até ela se adaptar no teu processo, no teu processo produtivo, enfim, aí depois quando ela está legal, ela vai embora, quer dizer, reter esse talento, como é que é isso? É complicado assim mesmo ou é só impressão? A grande dificuldade que nós temos não é nem tanto a parte técnica, né? Concordo com você quando você fala sobre mão de obra qualificada. Indaiatuba é rica nisso. Uma qualificação. O nosso problema é que nós temos muitas vagas em aberto. Então, o nosso colaborador, ele fica um tempo, ele aprende um pouco mais sobre aquela área e aí ele vai buscar novas coisas. Nós temos um problema em Indaiatuba que é a questão salarial. Né? Nós não somos competitivos com relação a várias empresas que nós temos na região. Nós perdemos talentos por causa de salário. Mas também nós temos um outro lado. Né? Hoje nós, vamos dizer assim, vivemos um momento em que as pessoas são eternas insatisfeitas. Às vezes elas saem de uma empresa por causa de centavos, né? Estou exagerando, mas por causa de R$100, R$200, ele fala, não, eu vou sair dessa empresa, vou tentar outra oportunidade. Não fica muito tempo, vai para outra e fica pulando de galho em galho. Nós temos esse problema aqui na cidade, né? Não só na cidade, eu acho que é geral. É o meio geral. Eu tenho acompanho muito o Max Genning na CBN, e o Max diz, geralmente, mexeu, alguém está fazendo uma questão, questionando sobre isso. Eu trabalho em tal lugar, mas para ganhar X a mais lá, mas não sei se o ambiente de trabalho é igual aqui. Será que às vezes compensa trocar 100, R$200 a mais numa empresa onde ela não seja, vamos dizer assim, talvez reconhecida ou talvez não tenha a mesma cordialidade entre os pares? O que a gente percebe é que as pessoas ainda não sabem muito bem o que elas querem. Né? Eu sou convidada para dar palestras para empresas, para grupos de jovens, de empresários, para falar o quê? O que a gente pode fazer para reter esses talentos? Não existe uma receita. Não tem forma. Porque nós estamos vivendo um momento de constante mudança. Né? A internet está trazendo isso. Então, hoje você não consegue dizer para um funcionário, o nosso ambiente é melhor, porque, na verdade, ele não conhece um ambiente melhor. Está vindo de casa, pressa, está vindo da relação na faculdade, por exemplo. Hoje em dia, são cursos de 2 anos, você não consegue criar um vínculo. Dentro da empresa, você não cria um vínculo. Então, esse problema de relacionamento é o nosso grande tendão de Aquiles. É o nosso grande problema hoje. Mas olha, ainda insistindo nesse tema, porque eu vejo que na construção civil tem uma rotatividade fantástica. Eu já presenciei cena do funcionário ser advertido pelo mestre de obras e ele virar as costas, dizer um palavrão para o mestre de obras, estou indo embora. E vai para a empresa do lado que contrata, né? E não vai sozinho. Aí ele chama fulano, beltrano, vamos embora que aqui não dá para trabalhar. E leva. Aí a obra fica com problema, porque até você achar uma mão de obra, colocar de novo, e isso vai atrasando o cronograma. E existem algumas empresas, como por exemplo a própria Congesa, que a gente sabe que tem um programa de qualificação de mão de obra, de fazer o pessoal aprender a ler e escrever, quem não sabe e tal, que eu imagino que seja uma coisa interessante no ponto de vista de tentar segurar, de reter esse trabalhador. Mas a construção civil tem uma rotatividade muito grande. E aí como é que faz? Já não é só na construção civil que nós encontramos isso hoje.
né? Nós contratamos pessoas por competências técnicas, mas a demissão é por competências humanas, ou melhor, incompetências humanas. Porque as pessoas, elas não se respeitam, né? Eu tenho encontrado esse tipo de comportamento também na indústria, né? Pessoas se ofendendo com melindres. Então, hoje, por exemplo, o supervisor, ele não pode chamar a atenção do funcionário que não cumpre as suas tarefas obrigatórias, né? Ele fica ofendido e ele sai da empresa, e não sozinho, ele leva, às vezes, outros colaboradores que são excelentes, porque ele cria uma situação ruim lá dentro. Então, nós temos que fazer um trabalho também em casa. Eu encontro isso na sala de aula, né? Os alunos hoje, eles perderam um pouco essa coisa do respeito entre si. Ontem nós tivemos uma reunião, nós comentávamos sobre esse assunto, né? As pessoas não se respeitam. Por não se respeitarem, elas não conseguem conviver, né? Então, nós não temos mais aquela coisa do respeito à autoridade, né? A autoridade do professor, do supervisor, do gerente, do diretor, do colega mesmo que trabalha. Na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com os meus direitos, mas não com os meus deveres. Não com os né? meus Eu tenho deveres. direito, você não tem direito de me chamar a atenção. Mas e o meu dever de fazer o trabalho bem feito para que não seja chamada a minha atenção? Isso não está em discussão. Então, nós estamos vivendo uma sociedade realmente muito mais ególatra, umbiguista, como eu costumo dizer, que é uma sociedade que está preocupada com o próprio umbigo, dane-se o resto. Então, eu tenho direitos, esse é meu direito. Mas e o dever? Porque eu acho que junto com o direito vem o dever. Você, como cidadão, você tem direitos e deveres. Esqueceram de dizer para essas pessoas dos deveres. Eu tenho essa sensação. E isso é de berço, né? Eu tenho certeza que você, Sim. como a maioria dos que estão assistindo o programa, sabe. Em casa, a gente coloca limites. Sim. Isso você pode, isso você não pode. O funcionário, o aluno, as pessoas hoje, elas não têm mais isso. Não dá mais tempo para o pai cobrar. Eu lembro de um caso, na época da pré-escola, eu dei aula no SESI e escutei uma criança dizer: meu pai não, eu vou levar meu pai para o conselho tutelar. Uma criança de 5 anos. Aí você fala, como assim? Como assim? Porque ele bateu em mim. Né? Então, as crianças, elas já vêm um pouco com isso, né? Não estou dizendo que a gente tem que bater em criança, que a gente tem que desrespeitar o funcionário, não é isso. Né? Mas nós temos que estabelecer limites. As pessoas precisam trabalhar com limites. Nem tudo eu posso fazer. Né? Como você, meus pais sempre me limitaram algumas coisas. Sem dúvida. E eu não morri por causa disso. Hoje eu sou quem sou graças a esses limites colocados pelos meus pais, pelos meus professores, pelos meus chefes. Né? Sou empresária, sim, mas eu também fui funcionária. Né? Eu também fui aluna. Também fui filha, né? Continuo sendo. Então, isso é importante. Né? Eu penso que essa questão, como você bem colocou, tem muito a ver com família. Eu acho que a família também, por conta do processo de velocidade da vida, né? Essa coisa muito rápida, as pessoas estão deixando de preservar aquela coisa da convivência familiar. Hoje o pessoal está só tá almoçando, está jantando, está no joguinho, está no WhatsApp, está no Facebook, no celular, come com o negócio do lado. É muito comum a gente passar em restaurante, a gente vê os pais comendo e as crianças entretidas, que na verdade dá um sossego e dá um aparelhinho para a criança. Então, isso na verdade também acaba criando pessoas mais umbiguistas, mais distantes, na verdade. Eles são distantes. São muito distantes. Brinquei esses dias com a questão do Facebook, né? O Facebook hoje aproxima pessoas. Não, ele aproxima imagens. Mas pessoas né? não. As pessoas não. Ainda o toque é importante, né? A conversa é importante. Eu tenho amigos de anos atrás que a gente se reúne, né? Estamos organizando aí 30 anos dos formados no Randolfo na 8ª série. Olha que delícia. Né? E sempre estamos nos encontrando. Isso é importante. Isso a gente não tem mais. Não. As pessoas não têm tempo para isso. Ela tem tempo para qualquer outra coisa, mas não para se relacionar. Você estava falando das pessoas não se respeitarem. Esses dias aí, um pouco antes do jogo de Gana contra Portugal, 2 atletas do time, que, aliás, para jogar, eles puseram uma condição, eles tinham que receber os 100 mil dólares, que em dinheiro, o governo de Gana teve que mandar um avião com 3 milhões e meio de dólares para pagar os jogadores em dinheiro, né? Aí perguntaram para o jogador, onde é que você vai guardar toda essa grana? Ele falou assim, na bolsa bem fechada. Aí,
Olha a coisa, na véspera do jogo, né? Na véspera do jogo, houve uma discussão entre eles receberam dinheiro, houve uma discussão e dois jogadores se indispuseram com alguém da equipe técnica, falaram um monte de palavrão, aquela coisa toda, foi conversa de baixíssimo nível, os dois foram desligados, tomaram os crachás e falaram, fora daqui, quer dizer, olha que ponto, nós estamos falando de jogador de Copa do Mundo, não estamos falando de qualquer tantã, não estamos falando daquela fabriqueta de fundo de quintal que o sujeito vai lá e se dispõe com o chefe, coisa e tal. Quer dizer, está em todos os níveis essa falta de relacionamento, essa incompetência humana. Né? Hoje nós temos uma inversão de valores, né? E é gravíssimo isso. Porque hoje nós valorizamos, por exemplo, aquelas pessoas que aparecem mais na TV, né? As pessoas que têm alguma forma de destaque invertido. Fazemos propaganda, por exemplo, de um estuprador, de um ladrão, mas não fazemos propaganda de quem está fazendo a coisa certa. Né? Hoje nós valorizamos o que é feito errado. Está totalmente invertido. Nós temos que resgatar isso. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer em casa. Não tem como mudar isso. Então, Por mais que nós investimos em treinamento, nós investimos em seleção de pessoas, nós temos que lembrar que essas pessoas têm uma história atrás. Nós temos que trazer isso de volta. Então você concorda que, na verdade, a família está sendo subjugada por uma sociedade consumista e essa família, na verdade, que sempre foi o patamar, o alicerce, né? Da sociedade, está deixando de ser e com isso a sociedade está ficando meio totalmente de ponta cabeça no decorrer do tempo. Ele não está fazendo o seu papel. Né? A família tem um papel importante. Né? Não está fazendo ou não estão deixando fazer? Como é que é? Porque eu entendo também que os meios de comunicação têm uma forte influência nisso. Mas não é só. Meio de comunicação você pode desligar. Mas quem desliga? Né? Agora, nós temos que mudar um pouco a forma de ver essa família. Né? Nós temos que respeitar essa família, não só no papel que ela tem social, mas também no papel até empresarial. Porque a família é um treino para o que a pessoa vai fazer dentro da empresa. Ela não perde isso. Tudo bem, os meios de comunicação, eles reforçam um comportamento invertido, vamos dizer assim, né? Valoriza-se outras coisas. Mas nós também temos que lembrar algumas coisas que são importantes. O amor, a troca. Hoje é difícil um pai sentar com um filho e fazer um carinho. Né? Eles até, eu já vi cenas lindíssimas de um pai beijando o filho, né? Que perde-se aquela coisa do preconceito, não, aquela coisa carinhosa. Mas logo em seguida tem uma discussão. Não se mantém essa relação. Né? A gente sente falta disso. Eu estou conversando com a Carla Borges aqui, ela é diretora da Fênix Assessoria Empresarial, nós estamos falando sobre relações humanas, que é o que hoje bate firme na questão, reflete muito dentro das empresas, né? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, a gente continua batendo um papo aqui falando sobre isso. Não saia daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje, estou conversando aqui com a Carla Borges. Eu comecei o programa falando que ela é presidente da IME, na verdade ela foi presidente da IME, mas continua sendo a primeira mulher que presidiu a entidade. Antes da gente falar rapidamente da IME, como é que foi essa sua experiência, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre essa questão das relações humanas, que elas estão cada vez mais complicadas, né? E isso é um problema para as organizações. E como é que a gente treina a liderança nesse quadro, diante desse contexto? Esse é o grande desafio, né? Trabalharmos as pessoas que fazem a gestão dessa falta, né? Então, uma das coisas que eu trabalho muito com eles é tentar entender o que está além daquilo que eles estão vendo. Né? Então, qual é a história que esse funcionário está trazendo? Por que acontecem essas coisas? Eu sei que isso é difícil, nós não temos tempo, as coisas têm que ser muito rápidas. Então, assim, não existe uma receitinha, olha, faça desta forma. Mas um dos pontos que nós tocamos para eles é observar realmente o que essa pessoa traz de bom, reforçar esse comportamento, que é positivo, e trazer outros conceitos para ele do respeito ao outro, do estabelecer limites, e aí entra o papel extremamente importante da empresa, né? Dar poder para esse gestor poder fazer alguma coisa mesmo para mudar o comportamento desse funcionário. O que é melhor, um chefe, vamos dizer assim, não vou usar a palavra autoritário, mas um chefe pragmático que é quase que inflexível nas metas, ou aquele chefe que é
ele tem não deixa de ser pragmático, mas ele é mais flexível, ele é mais habilidoso, tem mais jogo de cintura na hora de cumprir os seus objetivos? Me fazem sempre essa pergunta, eu vou dar uma resposta que é sempre polêmica, os dois. Porque depende do momento que a empresa está vivendo. No momento de crise, não dá para você falar, olha, meu querido, vamos lá, tal. Não dá. Você tem que estabelecer uma meta e trabalhar resultados. Não tem o que mudar. Pão, queijo, né? queijo. Exatamente. Agora, tem momentos que você usa a liderança situacional. Para cada funcionário, você tem um comportamento diferente, você cobra alguma coisa diferente. Né? Então, as duas ferramentas, né? O chefe-chefe, né? Enquanto poder, autoritário, aquela coisa toda, e o líder situacional, onde ele vai trabalhar os comportamentos de acordo com a situação que ele está vivendo. Mas não dá para ser, por exemplo, o sujeito ele não pode ser cumpridor de meta e tudo mais, mas ele ter... porque às vezes eu penso que não é o que se diz, mas como se diz. Como se diz. E aí não tem nada a ver com o comportamento dele em busca de resultados. Né? Tem a ver com a educação. Tá. Né? Tem a ver com a forma como ele foi criado. Porque tem muitos chefes que eles não sabem como falar com o funcionário. Né? Isso é eu faço um trabalho com o outro lado da moeda. Né? Eu chamo esse gestor e a gente trabalha justamente o como. Você pode dizer a mesma coisa de uma outra forma. Você não precisa ser mal educado para fazer com que as pessoas cumpram metas. Então, é um outro lado que a gente tem que trabalhar. Essa é uma questão importante que eu queria abordar com você, porque eu também já trabalhei muito, já trabalhei em fábricas, já trabalhei em escritórios, em redação. Eu tive um chefe de redação que a vontade que a gente tinha era matar o cara e falar que o sujeito era um ogro. Ele era um ogro, mas ele era jornalista extremamente... Em São Paulo tem rua com o nome dele, tem uma avenida com o nome dele. O sujeito era um ogro, o xereque perto dele era uma dama, uma lady, porque o cara era um ogro. O sujeito que assim, a minha referência de um mau chefe é esse cara. E ele sempre foi muito badalado, muito paparicado pelos resultados que ele obtinha, né? Mas ele era assim... E olha, morreu com Alzheimer, internado numa clínica na região de Sorocaba aí, esquecido no ostracismo. Quer dizer, aí é aquela história, né? Você para e olha, você sai um pouquinho dessa cena, você olha e você fala, meu Deus do céu, que fim triste para uma pessoa como essa. Mas, no fundo, eu sou obrigado a dizer, nossa, mereceu. Demorou, mereceu. Então, como é que você justifica isso? Realmente é uma questão de educação. E esse cara era 400ão de São Paulo, família que não era... Não veio da periferia, não. Nós voltamos ao tema anterior. Competências técnicas e incompetências humanas. Né? A gente volta ao mesmo assunto. O que são competências humanas? É como ele se relaciona com o outro, o respeito que ele tem, o amor, não no sentido amor de dramas, né? de romance, não é nesse sentido, mas o amor respeito mesmo, o amor comportamento de abrir-se para o outro. Né? Essa pessoa não tem. Ela é um competente técnico, mas um incompetente em termos de relacionamento. E hoje em dia, aquilo que você falou também é muito interessante, como é que as pessoas se dirigem, porque às vezes o sujeito tem uma qualificação muito boa, a gente observa isso, ele sabe exatamente como é que ele vai se portar diante de um problema técnico, mas a comunicação é que é o problema. Sim. Aliás, eu acho que a comunicação é o grande problema da humanidade, né? Sempre foi. 100% dos trabalhos que a gente desenvolve, o que está ganhando, estourado, é a comunicação. Ou a falta. Né? Ou a falta de comunicação. O que nós vemos, Jair, que eu acho que esse é o nosso papel enquanto comunicador, enquanto profissional que está trabalhando em gestão de pessoas, é a mudança de valores. Volto a insistir nesse assunto. Nós temos que olhar as pessoas de uma outra forma. Nós erramos. Ponto. Né? Pode errar? Não, não pode. Mas nós erramos, não tem como fugir disso. Agora, o que a gente não tem é muita tolerância para esses erros. A gente tolera os nossos erros, mas não tolera o erro do outro. Eu nem diria que pode. A gente pode ou não pode. Eu acho que errar a gente pode. Nós não devemos. Não devemos errar, mas podemos errar, porque como o erro é inerente ao ser humano. Eu tenho um grande amigo, o Antônio Rossi, ele sempre dizia o seguinte, toda instituição, por mais séria e por mais honesta que ela seja, sempre quando o elemento humano é agregado a essa instituição, ela passa a ser falha. Sim. Porque a falha, o erro é inerente ao ser humano.
E eu guardei isso muito. Ele falou assim, não adianta você querer falar para mim que, olha, tal instituição ela é perfeita, seja ela a igreja, seja ela a maçonaria, seja ela o Congresso Nacional, não dá para brincar, né? Não adianta dizer que a instituição é perfeita, ela é séria. Se entrar o elemento humano, ela peca. Não tem por onde. Sim, não tem como fugir disso. Um dos tópicos que a gente vê muito, e nós estávamos falando de Facebook há um tempo atrás, né? O Facebook é uma ferramenta hoje que se você ler o Facebook como um observador, você vai ver que o que mais aparece lá é decepção, né? Falta de relacionamento. E aí vem uma outra coisa, né? Nós criamos muita expectativa com relação ao outro. E a decepção vem junto. Vem junto. Né? Uma coisa está ligada à outra. Se a gente aprendesse a se relacionar com o outro como o outro é, não ficar esperando que ele seja alguma coisa que eu gostaria que ele fosse, nós sofreríamos menos. Aprendi isso a duras penas. Né? Eu acho que a idade tem essa vantagem. Né? A minha amiga Lani Reis sempre fala isso para mim, né? Ela fala, olha, o bom da maturidade é exatamente isso, é que a gente vai conquistando com o tempo algumas, vamos dizer assim, alguns calos que permitem você administrar a situação, né? Aliás, uma definição fantástica que eu aprendi sobre maturidade é a seguinte, é você chegar aos 50 sabendo exatamente o que fazer se tivesse 20, né? Essa seria ótimo. Nossa, perfeito, né? Hoje, eu sempre falo que a gente começa a olhar as coisas de um jeito tão mais tranquilo, né? Você começa a olhar o outro com um olhar mais humano, mas assim, olha, às vezes você precisa de um dengo, né? Eu lembro de um caso de um aluno todo revoltado em sala de aula, tal, e eu olhava e falava assim, gente, como que eu posso ajudar? E num bate-papo com ele, eu não resisti. Ele era enorme. Eu olhei para a cara dele e falei, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Ele parou e falou, nossa, professora, mas por quê? Eu falei, porque isso é falta de abraço. Você sabe que ele mudou? Né? Foi meu parceiraço, foi 2 anos seguidos que eu dei aula para ele. Hoje a gente se encontra, o Facebook é uma ferramenta que a gente se comunica, que ele mora em outra cidade. Então, às vezes, falta isso. Falta carinho. Eu concordo com você. Eu tive uma aluna num programa que eu trabalhei, eu tive uma aluna e 2 psicólogos que já trabalhavam comigo no programa tinham me dito, falaram, olha, aquela menina ali é complicada, ela é muito complicada, e já me deram os toques e tal. Eu cheguei, experiência zero nessa área, né? Fui lá, mas fui com jeitinho, fui conversando, pá. Quando terminou o semestre, eu percebi que ela mudou, o comportamento dela mudou, ela ia muito bem na minha disciplina, e quando estava terminando, ela fez uma festa de despedida para mim. Eu fiquei surpreso. Ela comprou Guaraná, ela organizou os alunos, eu fiquei super chocado, até porque eu não esperava. Mas foi muito positiva essa relação. E você tem razão, quando a gente passa a observar o indivíduo, é que às vezes, que você também falou isso, é difícil você fazer o individual quando você tem um grupo muito grande de pessoas, né? Mas vamos falar um pouquinho agora também sobre a IME. Como é que você chegou à presidência da IME? Como é que foi essa experiência de presidir uma entidade como essa? Bom, foi um peso muito grande, né? A Associação das Indústrias, ela existe desde 74, né? Então, é uma entidade aí com 40 anos de história e com uma realidade hoje muito diferente quando ela foi criada. Sem dúvida. Né? A associação ela tinha um foco extremamente importante dentro da cidade. Então, eles ajudaram, né, quando veio para cá o Corpo de Bombeiros, Senai, então ele teve uma importância muito grande. Ao longo do tempo, ela foi indo meio que perdendo essa característica, né? Então, quando eu entrei como integrante mesmo da associação, na época do Evandro Magnusson, e aí a gente foi resgatando algumas coisas. E aí me tornei diretora secretária, depois fui para tesoureira, tal, não sei o quê, e aí me convidaram a ser presidente, houve uma eleição, e aí foi a grande surpresa. Né? Uma mulher presidindo uma associação extremamente machista, né? Porque nós temos poucas mulheres participando. E aí veio o grande desafio, né? De verdade, eu gostaria de ter feito muito mais coisas pela IME, né? Mas nós temos também outras tarefas aí, é um trabalho social, então nós temos que também conciliar agendas, ter que fazer um trabalho voltado, isso. Mas a gente procurou trazer aí resgatar essa imagem positiva que a associação tinha dentro da cidade e acredito que conseguimos, né? Hoje o atual presidente é o Péricles, está fazendo um trabalho também fantástico de resgate dessa imagem, tem trazido empresários a participar, então eu acho que foi um trabalho muito gostoso, né? Foram 2 anos aí fazendo com que a associação continuasse fazendo o seu trabalho.
Legal, Carla. Obrigado por ter vindo aqui. Volte sempre que puder ou quiser. Conversei aqui com a Carla Borges. Mais uma vez agradeço a participação. E você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Não desligue a TV. Tem mais programação da TV Indaiá Canal 26 aí. Lembrando que se você não está pegando a nossa TV porque você não tem o HF, chame um antenista, é baratinho, facílimo de colocar. E também, em breve, estaremos na NET. Você sabe que o canal da NET, o canal comunitário da NET, nós já assinamos o contrato, nós vamos compartilhar esse canal também. Em breve você terá a programação da TV Indaiá no canal comunitário da NET. Então, é isso. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.